Pensem naquela ideia comum de que um bom gestor é aquele que ajuda a equipe a superar as fraquezas. Bom, e se essa ideia estiver, na verdade, totalmente errada? A gente vai mergulhar aqui numa pesquisa que revela um segredo bem surpreendente por trás dos líderes mais eficazes que existem. Então, tudo começa com uma pergunta que é, no fundo, a base para tudo, né? O que realmente separa os gestores que são fora da curva daqueles que são só bons? Olha só que interessante. Por muito, muito tempo, o manual de gestão dizia foque nas fraquezas, tente consertar o que não está bom. Mas aí vem a pesquisa de Marcus Buckingham e vira essa lógica de ponta cabeça. A descoberta dele é que os grandes gestores, na verdade, fazem o oposto. Eles não tentam mudar a essência das pessoas. Em vez disso, eles se dedicam a descobrir o que cada um tem de único e usam isso a favor de todo mundo. Para entender isso a fundo, nossa análise vai passar por 4 pontos. Primeiro, o que a gente está chamando de paradigma do xadrez. Depois, vamos ver como isso funciona na prática, de verdade. Em seguida, algumas estratégias para capitalizar nesses talentos. E, por fim, qual o impacto que tudo isso causa. Beleza, vamos começar então. E o ponto de partida é essa metáfora central que, olha, abre a cabeça para entender toda essa filosofia. A gestão como um jogo de xadrez e não como um jogo de damas. Parem para pensar um pouco. Num jogo de damas, o que a gente tem? Todas as peças são iguais, elas se movem do mesmo jeito. O objetivo é, de certa forma, padronizar. Agora, o xadrez é outra história. Um mestre de xadrez não ganha o jogo tratando todo mundo igual. Pelo contrário, a vitória vem justamente de entender e explorar a movimentação única de cada peça. O peão, a torre, o cavalo, cada um tem seu superpoder, digamos assim. E aí que tá o pulo do gato. Os grandes gestores agem exatamente como enxadristas. Eles não perdem tempo tentando transformar um peão numa torre. Não, eles olham para a equipe e reconhecem. Ok, essa pessoa tem esses talentos, essas motivações, e o trabalho deles passa a ser posicionar cada um no tabuleiro da empresa de forma estratégica, exatamente onde podem usar seus pontos fortes para brilhar. Tudo isso parece muito bonito na teoria, né? Mas, e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Para ver essa maestria em ação, a gente vai dar uma olhada num caso bem concreto. Uma loja da rede Walgreens que tinha um desempenho excepcional. Essa é a Michelle Miller, a gerente da loja. E a parede do escritório dela, que era toda coberta com escalas e horários super complexos, aquilo ali não era só sobre preencher buracos na agenda. Era um verdadeiro mapa estratégico. Cada nome, cada horário, cada função era uma decisão pensada para colocar as pessoas nos lugares e momentos certos para que elas pudessem, como diz a citação, simplesmente brilhar. Vamos pegar o caso da Dinoa, por exemplo. A Michelle percebeu que a Dinoa era o que ela chamava de ameaça dupla ali na seção de cosméticos. Por quê? Porque ela tinha, por um lado, um talento incrível para conversar com as clientes, criar aquela conexão, lembrar dos nomes, e por outro lado, ela era super organizada, quase obcecada e mantinha a seção dela impecável. Uma combinação de talentos bem única, né? Agora se liguem no caso da Mangite. Ela era um verdadeiro prodígio de vendas. E o caso dela é a prova de que quando se libera um ponto forte de alguém, os resultados podem ser absurdos. Mesmo, e isso é importante, mesmo nas piores condições possíveis. No caso dela, era o turno da madrugada, que quase não tinha cliente. E que resultado, hein? Teve uma competição de vendas de um desodorante específico, que durou um mês. Sozinha, no turno da madrugada, a Mangite vendeu 1.600 unidades. Para colocar isso em perspectiva, olha só que absurdo. O desempenho dela não foi só bom, foi surreal. A média nacional dos colegas dela na mesma competição foi de 300 unidades. Ela vendeu mais de 5 vezes a média. É exatamente isso que acontece quando um talento único é descoberto e principalmente aproveitado. Ok, os exemplos são incríveis, mas a pergunta que fica é, como um gestor pode, na prática, aplicar essa ideia? Bom, a pesquisa aponta para 3 estratégias principais. Pensem nisso como um kit de ferramentas prático. E a estrutura é até que bem simples se a gente parar para pensar. Ela se baseia em 3 coisas. Primeiro, adaptar o coaching para cada pessoa. Segundo, encontrar um parceiro com habilidades que se complementam. E terceiro, introduzir alguma técnica que ajude a disciplinar aquele talento natural. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira estratégia é sobre coaching, mas não um coaching genérico. É preciso entender como cada pessoa aprende melhor. Ela é do tipo analisadora, que precisa destrinchar cada detalhe da informação?
Ou é mais executora, que aprende fazendo na base da tentativa e erro? Ou, quem sabe, é uma observadora, que capta tudo só de assistir alguém fazendo a tarefa do começo ao fim? A segunda estratégia é fantástica: encontrar um parceiro complementar. Olha esse exemplo. Uma gerente de compras que simplesmente não conseguia começar uma tarefa se não tivesse absolutamente todas as informações. Ela travava. O que a VP dela fez? Em vez de tentar consertar essa característica, ela se tornou a parceira de informação da gerente. Mandava áudios diários, fazia reuniões rápidas, resolveu o problema sem tentar mudar quem a pessoa era. E a terceira estratégia é o que a gente poderia chamar de um hack mental. É genial. Pensem num roteirista que tinha pavor de dar feedback negativo. O que ele fez? Ele criou uma figura imaginária, o deus da arte. A partir daí, as críticas não eram mais opinião dele, mas uma avaliação objetiva desse deus. Isso tirou todo o peso pessoal da conversa e tornou o processo muito mais fácil. Beleza. Agora, quando os gestores realmente começam a pensar como jogadores de xadrez, o que acontece? Os benefícios não ficam só no desempenho de uma pessoa ou outra. O impacto é muito maior. Ele transforma a organização como um todo. É como um efeito dominó positivo, sabe? Primeiro, economiza um tempo precioso do gestor que não fica mais tentando encaixar quadrados em buracos redondos. Segundo, torna cada pessoa mais responsável pelos seus pontos fortes. Terceiro, e isso é muito importante, introduz uma disrupção, mas uma disrupção saudável e inovadora. E, por fim, ensina a equipe inteira a valorizar o que cada um tem de diferente. Vamos falar um pouco mais dessa disrupção saudável, porque ela é fundamental. Lembra da Genoa e do jeito único dela de organizar os produtos na prateleira? Aquilo desafiava o manual da empresa, o plano padrão. E é exatamente aí que está a mágica. Essa atitude força a empresa a se questionar, a pensar, peraí, será que o nosso jeito é o melhor mesmo? E isso torna toda a organização mais inteligente e muito mais adaptável. No fim das contas, a gente percebe que isso não é só um conjunto de técnicas ou truques de gestão. É muito mais profundo. É uma mentalidade. Os gestores realmente excelentes são fascinados pela individualidade. Para eles, descobrir o que faz cada pessoa funcionar, o que a motiva, não é um trabalho. Faz parte da natureza deles. E tudo isso nos deixa com uma provocação final para pensar. A gestão mais tradicional sempre nos ensinou a perguntar: o que essa pessoa tem de fraco e como a gente pode consertar? Mas, e se a pergunta realmente poderosa for outra? E se a pergunta for: o que essa pessoa tem de absolutamente único e como a gente pode potencializar isso ainda mais? A resposta para essa segunda pergunta, bom, pode ser justamente a diferença entre ter uma equipe boa e ter uma equipe extraordinária.